Olá, sejam bem-vindos ao Desbravando Filmes. Hoje, irei lhes apresentar um filme de drama, ação e ficção, de 2016, intitulado Rua Cloverfield 10. Cuidado, spoilers à frente. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Pode parecer simples, mas é muito importante para nós. O filme começa nos mostrando alguns desenhos e anotações que parecem ser de uma estilista de roupas. Vemos Michelle, que parece estar com muita pressa ao guardar seus pertences em uma mala. Ela então deixa o apartamento e abandona um anel que parece ser de noivado. Logo após, podemos vê-la viajar por uma estrada, ainda quando o dia está claro. Já ao anoitecer, Michelle está dirigindo quando recebe uma ligação de seu namorado, pedindo que eles conversem, porém ela apenas o ouve sem falar nada, e finalmente encerra a ligação. Após isso, Michelle liga o rádio para se distrair, quando podemos ouvir relatos de cidades do litoral que estão sem energia desde um blackout que aconteceu naquela tarde, devido a uma explosão na área. Então, seu namorado liga novamente, e nesse momento, um carro que vinha por trás bate no carro de Michelle e a lança estrada fora, a fazendo capotar por diversas vezes. Após um tempo, Michelle acorda ainda desorientada e visivelmente machucada, e percebe que há uma agulha em seu braço ligada a uma bolsa de soro. Ela nota algo amarrado em seu joelho, que está algemado a uma parede de concreto. E sem ainda entender o que estava acontecendo, olha ao seu redor, e percebe que está em um quarto. Michelle vê seu celular, e tenta retirar a amarra de sua perna para que alcance o aparelho, porém sem êxito. Ela tem a ideia de utilizar o suporte do soro para alcançar seu telefone, e quando finalmente consegue, ela percebe que não há sinal de celular. Nesse momento, Michelle ouve barulhos de alguém vindo em sua direção, e então, entra no quarto um homem desconhecido e armado. O homem deixa uma bandeja com comida, enquanto Michelle implora para que ele não a machuque e a deixe ir. O homem deixa um par de muletas de madeira para ela, enquanto ela diz que seu namorado irá procurar por ela e acionar a polícia, e o homem responde que ninguém estará procurando por ela, joga a chave para a algema, e sai do quarto. Michelle consegue retirar a algema que a prende, e se vestir. Ela então tem a ideia de utilizar uma das muletas como arma, e usa a chave da algema para afiar a extremidade da muleta. Ela aguarda o retorno do homem para que possa tentar fugir, porém, ele demora a retornar. Nessa situação, ela tem a ideia de atear fogo em um pedaço de pano e colocar no duto de ventilação, obrigando o homem a ir até o quarto. Quando finalmente ele retorna e abre a porta, Michelle o ataca acertando seu braço esquerdo, porém, ele consegue dominá-la, e utiliza uma injeção para fazê-la dormir novamente. Após um tempo, ela acorda, e vê o homem sentado, enquanto ele a elogia e diz que admira a coragem dela. Ele então continua a falar, dizendo que ela não tente o atacar novamente, e que ela tem sorte por estar ali, mas que sua generosidade tem limites. Michelle continua a pedir que ele a solte e que a deixe ir, porém, o homem diz que não há nenhum local para ir, e que ela tem sorte de estar lá. Ele diz que a encontrou na beira da estrada, e que a levou para aquele local. Ela permanece sem entender a situação, e ele explica que houve um ataque, mas que não sabe se foi nuclear ou químico, e continua a afirmar que ali eles estão seguros. Ela pergunta onde eles estão, e o homem diz que estão em sua fazenda, e conclui que salvou a vida dela. Michelle diz que devido aos machucados ela precisa ir a um hospital, e ele diz que ela não pode sair pois devido aos ataques o ar está contaminado. Ela pergunta quando será seguro para eles saírem, e ele responde que de 1 a 2 anos, a depender do tipo de ataque que sofreram. E diz que não há com o que se preocupar pois ele havia se preparado para esse tipo de ocasião. Michelle pede para que ele empreste seu telefone, para que ela possa conversar com sua família, e ele responde que não há mais ninguém vivo fora daquele bunker. E por fim, ao deixar o quarto, finalmente se apresenta e diz que seu nome é Howard. Passado mais algum tempo, Michelle está deitada quando ouve o barulho de um carro acima dela, e percebe então que a porta está aberta. Ela sai do quarto e ao caminhar pelo corredor encontra Emmett, mais um homem que estava no local. Eles conversam sobre o bunker em que estão e quanto tempo estavam lá. Michelle pergunta para ele como poderiam sair do local, e ele responde que não é seguro devido à contaminação do ar. Howard então chega e interrompe a conversa dos dois, e a chama dizendo que estava na hora do banho, e por fim, apresenta o local, que podemos notar que foi planejado para uma longa estadia. Ao tentar caminhar, Michelle tropeça, e Emmett a segura pelo braço para evitar que caia, e Howard grita com ele bastante irritado, dizendo para não tocá-la. Ao caminhar pelo abrigo, Michelle nota algumas revistas no local, e Howard diz que pertencem à sua filha Mega. Enquanto conversavam a iluminação do local falha, e Howard explica que é uma falha do gerador, enquanto Michelle afirma que pode ser um carro. Howard diz que não é possível já que todos estão mortos, porém, ela discorda e diz que ouviu um carro passando por cima de seu quarto. Howard a leva para a entrada do bunker,
e explica que existe uma câmara de ar por entre duas portas. Após chegarem na última, ele mostra dois de seus porcos do lado de fora, que estão mortos e seus corpos bastante deteriorados, e explica que aquilo era devido à contaminação existente no ar. Ao olhar pela porta, Michelle vê o carro de Howard e nota que há uma região amassada e com uma tinta vermelha, da cor de seu carro. Ela lembra do momento da colisão e descobre que Howard havia batido em seu carro e causado o acidente, porém, ela não comenta nada. Após isso, Emmett e Michelle estão conversando sobre a situação atual. Ela pergunta o que ele sabia sobre Howard. Emmett diz que Howard havia trabalhado na marinha, mais especificamente com satélites militares. Ele diz que trabalhou para Howard na construção do bunker, e que o machucado em seu braço havia sido ocasionado no momento que ele lutou para entrar no local, para salvar sua vida. Michelle questiona a história contada por Howard sobre esse possível ataque e a contaminação no ar, e diz que ele na verdade havia raptado ela, pois ele que teria causado seu acidente e a arrastado para o bunker. Emmett diz que o ataque realmente aconteceu, e que ele viu o momento da explosão enquanto estava indo para o trabalho. E que correu para o bunker para se salvar. Enquanto conversavam, Howard os interrompe, e avisa que o jantar está pronto. Na mesa, enquanto comem, Emmett tenta puxar assunto para melhorar o clima, porém, isso deixa Howard bastante irritado. Michelle percebe que a chave do bunker está pendurada na calça de Howard, e ao notar que ele havia ficado chateado por ela estar conversando com Emmett, ela começa a puxar assunto e tocar nele. Howard então se exalta e grita com eles, e encurrala Michelle contra a parede. Ela se aproveita da situação e pega a chave do bunker sem que ele perceba. Após Michelle se desculpar, eles então se sentam novamente na mesa. Nesse momento, eles ouvem o barulho de um carro sobre o bunker, e Michelle se aproveita da distração de Howard para atingi-lo com uma garrafa, e corre até a porta. Howard a persegue, porém ela consegue abrir a primeira porta e entrar na câmara de ar, enquanto ele continua a gritar e pedir que ela não abra. Antes que ela consiga abrir, ela vê um carro e nesse momento uma mulher bate a porta pedindo que ela abrisse. A mulher está com o rosto desfigurado e continua a insistir que Michelle abra a porta, enquanto Howard grita que não podem salvá-la, e que se ela abrisse todos morreriam. A mulher começa a gritar e a bater a cabeça contra a porta. Após isso, vemos Michelle bastante abalada no quarto, e Howard entra para conversar. Ele confessa que bateu no carro dela por acidente, pois estava com pressa para chegar até o bunker, e pede desculpas. Ele entrega algumas roupas para Michelle e diz que eram da filha dele, Mega. Já na sala, eles conversam, e Howard mostra uma foto da sua filha e fala sobre ela, e diz que ela provavelmente já estaria morta pois ela e sua ex-mulher haviam o deixado. Vemos então que ao passar do tempo os três começam a se entender e a conviver melhor, tentando se distrair o máximo possível do fato de estarem presos em um abrigo subterrâneo. Em um momento, o sistema de filtragem de ar para de funcionar, e eles precisam resolver para que não tenham problemas maiores. Como os dois homens não caberiam no duto de ventilação, Michelle precisa entrar no local e rastejar até a chave geral, para reiniciá-la. Ao chegar no local, Michelle consegue reiniciar o sistema de filtragem do ar através da chave geral. Ela começa a olhar ao seu redor, e nota uma escada para outra saída. Ela sobe até o alçapão e vê que ele está trancado com um cadeado. Ao olhar para o vidro, Michelle nota algo estranho escrito, e descobre que era a palavra ajuda, e que havia sido escrita pelo lado de dentro, e também havia marcas de sangue. Isso deixa Michelle bastante assustada, e ao descer da escada ela encontra um brinco no chão. Michelle conta para Emmett que Howard estava mentindo sobre Mega, e que ele havia feito algo de ruim com ela. Emmett diz que não era possível pois ela havia se mudado para Chicago há alguns anos. Michelle mostra a foto de Mega para Emmett, e ele diz que aquela não era ela. Ele conta que a moça na foto na verdade se chamava Brittany, e que estudava na mesma escola que ele. E diz que ela havia desaparecido há 2 anos, e não havia sido encontrada. Michelle então mostra o brinco, e eles percebem que pertencia a Brittany. Eles encontram outra foto com Howard e a garota, e chegam à conclusão que ele a tinha raptado e a matado. Diante disso, eles traçam um plano para escapar, e Michelle tem a ideia de usar a cortina do banheiro para criar uma roupa capaz de proteger um deles contra a contaminação do ar. Emmett consegue convencer Howard a jogar a cortina fora, alegando que ela poderia estar contaminada, pois Michelle havia banhado após entrar no duto de ventilação. Passado um tempo, Howard reúne os dois e mostra a eles um barril, e pede para que eles levem até o banheiro. Lá, Howard explica que no barril havia ácido perclórico, que servia para fabricar combustível para lançar satélites, e que era bastante corrosivo a ponto de dissolver matéria orgânica. Emmett questiona o porquê de ele estar mostrando isso a eles, e Howard diz que havia encontrado os utensílios que eles pegaram, e questiona o que eles estavam fazendo com aquilo. Como eles não respondem, Howard se exalta e ameaça os matar e dissolver seus corpos.
Emmett mente dizendo que ele havia pegado os itens no intuito de roubar a arma de Howard, para que Michelle o admirasse mais. Howard então diz que entendia, e quando todos pensavam que tudo ficaria bem, ele atira em Emmett na frente de Michelle. Passa-se algum tempo e Howard conversa com ela, agindo como se nada tivesse acontecido, oferecendo sorvete e dizendo que tudo ficaria bem agora que eles estavam a sós. Passando mais algum tempo, Michelle consegue finalizar a roupa para tentar escapar, e nesse momento, Howard entra no seu quarto. Howard, ao olhar pelo quarto, vê algo embaixo da cama, e então descobre a roupa que ela havia feito. Michelle aproveita do momento e corre, trancando no quarto. Ela corre até o banheiro, mas ele consegue alcançá-la. Ela empurra o barril de ácido na direção de Howard, o atingido, e consegue fugir do banheiro enquanto ele agoniza. O ácido então corrói um fio, causando um curto-circuito e iniciando um incêndio no local. Michelle volta ao quarto para buscar a roupa, e quando está saindo dá de frente com Howard já bastante desconfigurado. Ela consegue derrubar uma estante de comida por cima dele, e ao chegar na sala vê o fogo, que a impede de ir até a porta. Ela vê o duto de ventilação e tem a ideia de fugir por lá. Howard, ainda vivo, começa a gritar o nome dela e a perfurar o duto com uma faca, quase a atingindo. Por fim, Howard consegue puxar a perna de Michelle por entre uma entrada do duto. Michelle consegue se debater e finalmente escapar de Howard. Ela veste sua roupa e põe a máscara para filtrar o ar, e sobe até o topo da escada. Ela então utiliza um spray para congelar o cadeado com a alta pressão e baixa temperatura do produto, e bate até que consegue quebrá-lo, e por fim escapar do local. Ao sair do banqueiro, Michelle olha ao seu redor, e tudo parece perfeitamente normal. Ela vê alguns pássaros voando no céu e então percebe que não há contaminação no ar, e tira a máscara. Nesse momento o banqueiro explode e chama a atenção de uma aeronave, que ao se aproximar, Michelle percebe finalmente se tratar de uma nave extraterrestre. Ela corre até outro carro estacionado, porém, acaba acionando o alarme do veículo, o que a faz ser perseguida por um monstro que é atraído pelo som. Ela se esconde em uma pequena cabana e encontra o corpo da mulher que havia batido na porta anteriormente. Michelle mexe no corpo e encontra a chave do carro, e consegue fugir do casebre. Ela vê uma casa com as luzes acesas, e corre até lá pedindo socorro enquanto é perseguida pelo monstro. Porém, na verdade, as luzes eram de uma nave extraterrestre que estava atrás da casa. A nave então começa a expelir um gás aparentemente tóxico, e Michelle corre fugindo do gás, e consegue por sua máscara. Michelle entra no carro de Howard, porém, a nave levanta o veículo do chão com algo parecido com tentáculos. Ela encontra uma garrafa de bebida, um isqueiro e alguns papéis, e rapidamente faz um coquetel molotov enquanto é erguida com o carro pela nave extraterrestre. Michelle percebe que na verdade a nave era um ser vivo, e nota um local de entrada que parecia ser a boca. Ela espera o momento certo e consegue lançar o coquetel molotov por entre o orifício, explodindo a nave de dentro para fora. O filme termina com Michelle deixando o local em um carro pela noite adentro, e no rádio há relatos do ataque extraterrestre. Se inscreva para mais vídeos como esses. Acione as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.